proporcionado, que é a adoração ao bezerro de ouro, que é o carnaval. A grande verdade é que nós temos visto que essa época, ela revela muitos crentes também, que na verdade está meio cá, meio lá. E é muito triste, porque a palavra tem muito sentido, ela tem uma direção extraordinária no mundo espiritual, para os dias de hoje, para exatamente esse mês, o mês que estão adorando ao nosso inimigo, ao nosso adversário, mulheres que estão abrindo portais na sua vida, que não estão passando betume, para poder estar tampando as brechas da sua vida, dando legalidade às entidades que hoje o inimigo deu aí, proporcionando a festa da carne. E quantos muitas vezes estão na casa do Senhor, não quer compromisso com Deus, ele quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Eles querem na verdade aquilo que Deus tem proporcionado, e aquilo que Deus nos proporciona. E louvado seja a grandeza da sua riqueza e misericórdia, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E nós temos visto, por que as irmãs não passam tudo para cá? Olha, fica só, porque na hora que forem tirar foto, vai achar que até a igreja está cheia, se souber tirar uma foto só de um lado só. Se eu fosse, como que é aquela Raquel, está cortando aqui, né? Pastora Jesus, Camila Barros, olha eu, Raquel Barros, é a minha pastora, Raquel Rocha. Ah, se fosse a pastora Raquel Rocha, tá todo mundo sentando aqui, queria sentar até aqui no chão. Agora a missionária Cátia, o povo quer ficar tudo longe. É brincadeira, é só uma dispersão. Louvado seja o nome do Senhor. É um motivo de muita alegria a gente poder conhecer um povo que adora ao Senhor. Obrigada, pastora Suzana, pelo convite, viu? Que Deus abençoe poderosamente. Não se preocupe pela quantidade de mulheres, que às vezes nos entristece. Poxa, podia ter vindo mais fulana, beltrana, ciclana. Não é assim. Deus traz as mulheres certas. Deus traz as mulheres que realmente estão em espírito e em verdade, para poder estar exaltando ao Senhor. E te fortalece, mulher. Viu? Não desanima, faz, movimenta, provoca o mundo espiritual, porque Deus está procurando mulheres e homens que estão provocando Ele. E Ele é o mesmo Deus que opera milagre. Ele não mudou. Quem está em metamorfose somos nós, que sempre estamos mudando. Podemos estar sentados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Cátia, missionária pastora Cátia, e eu sou membro da Novo Israel. Estou aqui debaixo da bênção da pastora Raquel, e busquei muito no Senhor para que Ele me desse direção e me trouxesse dentro da analogia para a palavra que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, gente. Eu ainda sou da época da Bíblia, tá? Mas é que eu tomei a ruim dos olhos. Eu fui presenteada por minha filha com um tablet, então tá me ajudando tanto. Outro trem que ajuda. Mas eu ainda sou da época da Bíblia, viu? Do papel. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a vocês aqui que é um motivo de muita alegria a gente poder estar reunidas. A palavra de Deus diz assim, que aonde há 2, 3 reunidos no nome dele, ali ele está. E nós estamos num número ainda maior. E eu creio que aqui tem mulheres que estão pedindo ao Senhor: visita um ente querido de vocês. Senhor, não está aqui, meus olhos não vê, mas os teus olhos vê, porque tu és um Deus onipresente. Então o Senhor está aqui, está em todo canto. Senhor, tu és um Deus onipotente, então aonde nós não tocamos, o nosso Deus, Ele toca lá. Nosso Senhor Deus, Ele é onisciente, Ele vai muito mais além da medicina.
E muitas vezes tem pessoas, não somente no nosso meio, mas também num leito, em que seja um ente querido nosso, em que talvez a pessoa esteja pedindo: Senhor, alcança. E a parte mais difícil, quando a gente apresenta quem a gente ama, até na oração do Pai Nosso, a pessoa não quer nem orar, porque tem aquela parte que diz assim: e seja feita a tua vontade. Ah, como é difícil falar essa parte, quando a gente vai salmodiar o Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estais no céu, Tu és o Deus que os Teus olhos, como labareda de fogo, consegue sondar em toda a terra, consegue sondar a alma e o coração do homem que está aqui. E nós podemos estar nos orando o Pai Nosso dessa forma, mas como é difícil quando a gente fala: e seja feita a Tua vontade, porque normalmente a vontade de Deus nunca é a nossa. E a sua palavra diz também: os teus caminhos não são os meus caminhos, e nem a tua vontade a minha vontade. Quantas vezes queremos, como mãe ou filha, queremos falar para Deus como Deus poderia fazer. Você já imaginou se Deus já atendesse todos os teus pedidos? Quantas mulheres do nosso meio já falaram: Jesus, hoje eu queria era morrer. Imagina você, se o Senhor atendesse o teu pedido e você viesse a morrer. Como seria? Para onde iria a tua alma? Quantas mulheres disse para o Senhor: Senhor, amanhã eu te adoro, deixa hoje eu pular o carnaval, libera minha alma um pouquinho e eu vou fazer a vontade da carne. E quantas mulheres estão abrindo e mostrando no mundo espiritual, ao pular o carnaval, estão mostrando as suas brechas, porque não estão passando betume. É muito forte esse tema, passar o betume, porque nós bem sabemos que o betume é como um piche, é uma mistura química que é feita. É muito forte isso, mas nós podemos ler um pouco e entender a respeito que fala a respeito disso em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não é proibida glorificar a Deus. Você pode ter trago o seu melhor, e o seu melhor é exaltar ao Senhor. Se você quer que o mundo espiritual reaja em teu favor, provoque ele glorificando e exaltando ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, que o mundo espiritual é regido pelo poder da palavra. Então nós precisamos falar para que o mundo espiritual venha reagir em favor das nossas vidas. Em Gênesis capítulo 6, versículo 14 diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. O contexto em si, eu acredito que vocês conheçam. Deus estava tão entristecido com toda a terra, com a criação do homem, porque o homem estava dando tanta legalidade ao pecado, à violência, a tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Por um momento, a Bíblia diz, nos versículos acima, diz assim, que Deus, ele se arrependeu de criar o homem. Mas o nosso Deus disse também a Noé, que Noé viesse a fazer, imagina você, um homem que a sua profissão era agricultor, ele era um homem que plantava, entendia de terra, e Deus deu uma direção para ele ao falar com ele, porque ele era um homem que andava com Deus, e ele foi e recebeu a ordem de Deus que viesse a fazer um barco. Imagina você, um homem que ara a terra, que planta, que sabe cuidar de toda a terra, recebe uma ordem para poder estar fazendo tão somente um barco. E ali ele pega e ora, acredito a Deus, pedindo para Deus assim: Senhor, como que eu faço? Como é que se desenha para poder fazer
barco. E Deus dá toda a sua estratégia e sabedoria a esse homem. Traz até mesmo depois de uma noite toda a madeira para poder esse homem estar construindo esse barco. Imagina o tamanho. Enquanto ele construía, ele era chamado de louco. Ele era chamado de doido, coisa que eu e você nos dias de hoje, quando vamos falar a palavra de Deus para alguém, somos chamados de malucos. Porque na verdade, para muitos que estão no mundo hoje, um horário desse, são exatamente 15 horas e 32 minutos. Umas mulheres que estão dentro da igreja, num calor desse, poderiam estar na piscina, poderiam estar em qualquer outro lugar, mas não se reunindo para poder estar adorando ao Senhor, para poder dizer, nós não podemos estar deixando brechas. E Deus dá ordem a Noé, que é o patriarca, e diz para ele construir uma enorme arca de madeira, pois haverá um dilúvio, e essa foi a palavra que Deus disse a Noé, e não dará tempo para toda a terra, até os cumes dos montes se dará a destruição. Todos conhecem toda a história de Noé e o dilúvio, mas não era uma história que queremos estar destacando aqui, mas o material que o Senhor assim me deu, Ele escolheu a construção da arca, dando a direção para Noé. E nós bem sabemos que nós também podemos estar construindo a arca para as nossas vidas nos dias de hoje. Missionária, você está querendo dizer que nós podemos estar indo buscar madeira para poder estar indo construir uma arca? Eu estou dizendo que não. Eu estou querendo dizer para você que dentro de uma analogia, dentro dos dias de hoje, como que nós vamos passar betume dentro da arca, do lado de dentro e do lado de fora, para que pudesse impermeabilizar e não entrar água, porque a água viria de tal maneira e de tal fúria, que se ele não fosse prudente passar betume do lado de dentro e do lado de fora, tampando todas as frestas que havia entre as madeiras na arca, com certeza entraria água ali. Imagina você, um homem que ele literalmente, ele sondava em todo o tempo, ele procurou em todo o tempo, procurando ali para não deixar brecha alguma, para poder ser tampado. A Bíblia diz que esse homem levou 120 anos, e dentro desse tempo da construção, ele também pregava para o povo, como pregou para a família dele. E nós desistimos tão rapidamente de evangelizar. A Bíblia diz que basta somente uma alma do que o mundo inteiro. Será que você consegue nas suas orações dizer ao Senhor assim: Senhor, até a sua volta, será que o Senhor me traz sabedoria e perseverança para que eu possa ganhar apenas uma única alma? Porque somos devedores. Porque o nosso Deus, Ele nos substituiu na cruz do Calvário, porque lá era para estar eu e você. No tempo de Deus, que é o tempo Kairos, nós com certeza estávamos lá pedindo para que soltasse Barrabás e crucificassem Jesus. Porque bem sabemos o quanto o pecado é gostoso, o quanto o pecado agrada e massageia o nosso ego. A igreja é cheia de ex-prostituta, ex-alcoólatra, ex-gay, ex-alguma coisa, tem. A grande verdade é que quando nós nos tornamos amantes de si mesmo, onde está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, fala a respeito dos amantes de si mesmo. Homens que nos dias de hoje estão gerando em si a soberba, a arrogância, no lugar de buscar a presença de Deus, que é o nosso óleo diário, através da oração, para que nós venhamos tapar a brecha. Nós falamos que somos mulheres e homens de Deus, mas nós não temos dado testemunho quando saímos de fora da igreja.
Dizemos que queremos viver o avivamento, mas o avivamento dentro da igreja é fácil. Eu quero viver o avivamento da porta para fora. Eu quero saber se você de fato consegue passar o bitume, não somente pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora também. Porque o cristão, quando está cheio da presença de Deus, ele não dá brecha. Automaticamente ele exala o bom perfume de Cristo. Automaticamente, quando você põe a planta dos teus pés em qualquer lugar, as pessoas falam assim: eis que vem aí uma mulher de Deus. As pessoas te respeitam. As pessoas podem estar até numa rodinha de bagunça, mas quando você chega, quando você tem betume do lado de dentro, pela tua prudência em buscar, através de jejum, oração e ser perseverante. Você quer ver só como nós oscilamos? Nós chegamos a Deus e dizemos assim: eu vou fazer uma campanha, Senhor, para um propósito em que eu quero alcançar. Nós nem perguntamos para Deus se essa vontade está no centro da vontade dEle. Nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade do Senhor. Aí nós começamos uma campanha de oração. O crente, quando ele oscila e não tem direção, ele não escreve na Bíblia, buscando uma passagem para que encontre legitimidade e chegue diante do Senhor, assim como o advogado chega diante do juiz e fala: olha, fulano de tal está respaldado dentro da lei. Assim somos nós quando nós começamos a orar, quando nós começamos a nos encher da presença do Espírito Santo de Deus, o nosso betume, aquele que nos blinda. Porque não adianta querer dizer que nós estamos com armadura, sendo que nós podemos estar igual a Naamã. Estamos com armadura, damos ordem, porque Naamã ele era um comandante, mas quando ele chegava na casa dele, ele tirava toda a sua armadura e depois a sua roupa, ele estava leproso. Porque ele não era um homem que conhecia Deus e nem tampouco tinha betume sobre ele. Nem para o lado de fora, vou dizer que para o lado de fora tinha, porque ele usava uma arma, que era o que? A armadura. Mas e para o lado de dentro? As legalidades da alma. Somos homens que a nossa natureza pecaminosa dá muita legalidade. Eu tenho falado muito com o Senhor, e o Senhor tem dito para mim muito fortemente, dizendo: há um povo que diz que me adora, mas estão vivendo debaixo do governo da carne. É um povo que não vigia, não sabe renunciar e não sabe denunciar os pecados do governo da carne, e diz que é mulher e homem de Deus para poder estar entregando o manto. Em que espírito estão gerando frutos? Geram frutos, mas não são frutos que permanecem. A árvore, quando ela é tirada o tempo todo de um lugar e planta numa outra terra, sabe aquele crente que não sabe criar raiz num ministério? Eu estou procurando, pastora Suzana, uma igreja perfeita. Quando a senhora soubesse me dar o endereço, sabe não? Oh meu Deus, senão que a igreja dela tem defeito igual a Nova Israel? A Nova Israel tem não. As cartas em Apocalipse, as 7 igrejas, todas elas tinham defeito. O povo daquela época não passava betume. Cada uma delas tinha um defeito. Mas não eram mulheres e homens de Deus que adoravam ali? Eram. Mas sempre tem 1, 2 que dão legalidade para serem contaminados. Ah, mas é porque eu estou passando por uma grande tempestade. O Senhor disse que na construção da sua arca, que é uma metamorfose que nós passamos todos os dias que a gente vem para a casa do Pai.
Nós recebemos a palavra do Senhor como um alimento, como um betume, como se a gente ingerisse a água que sai do altar, que ela inunda a nave, para que venha nós estarmos gerando sabedoria. Nós temos visto muitas mulheres machucadas, mulheres essas que não têm buscado tão somente a presença do Senhor, para que através do betume sendo liberado na igreja, possa estar curando elas. A verdade é que as mulheres nos dias de hoje, elas estão, só um minutinho que eu vou trazer aqui para vocês, as feridas que as mulheres hoje estão se encontrando dentro da igreja. Mulheres que estão há anos dentro da igreja, bebendo e comendo da palavra em todos os cultos, e eu não sei o que está acontecendo. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. É um povo que está tão mimizento que quando é confrontado, se sente afrontado e diz: eu vou embora, porque a pastora me afrontou. Não, a pastora te confrontou para que haja um amadurecimento, porque você com certeza é uma pessoa desejosa a estar tão somente a chegar no episcopado, e não é pecado desejar o episcopado, só que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, porque se olha para trás o Senhor diz assim, ó: não é digno de mim. Ah, pastora, vou dizer uma coisa para a senhora. Ungida, a missionária e a pastora há 27 anos. Aí vocês olham para mim e falam: a senhora queria missionária? Não queria não. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu falo para vocês, como é bom quando nós estamos quietinhos. Como é bom quando a gente chega e a pastora diz assim, ó: fica sentadinha, né? Eu sou crente de ficar sentada. É, minha irmã, porque se você chegou agora, você precisa entender o ministério, a visão do ministério, a forma de trabalhar. Se você consegue fazer planejamento ou algum plano, faz um projeto. Quando chegar a hora, você apresenta para a pastora, mas esteja orando. Não, eu quero é unção. Aí você não tem amadurecimento, é ungido, dá uma besteirada louca. Aí o que usa, aquilo que mais mata, missionária, a senhora está dizendo que o povo está entrando na igreja armado todo dia. Como assim, missionária? Que tipo de arma? Ela não é a branca e nem a de fogo. É aquela que é lubrificante. Qual é, missionária? A língua. Mata, rapaz. Ô, desgrama. Como tem matado crente. Mães que choram para poder trazer a irmãzinha, a filhinha que é meia tortinha, para desentortar. E aí vem uma irmã que se acha toda cheia do manto terra e fala assim: vou pegar você como exemplo, tá, filha? Vem aqui. Olha, você viu como ela é magrinha? Você viu que o cabelinho dela só fica preso? Você viu que ela não usa nenhuma maquiagem? Sabe, umas coisas que não tem edificação. Senta ali, minha linda, Deus te abençoe. Você é uma gata. Gata não, você é uma leoa. Porque o povo adora ser chamada de gata, né? A gata não sabe guerrear, mas a leoa sabe. E as mulheres estão chegando dentro da igreja por não se alimentar e ver que o alimento e a água que jorra do altar, ela é um betume para mim e para você, não somente para o lado de dentro, mas para o lado de fora. Como assim, missionária? Eu bebo e como do betume que é me liberado, que é a palavra. Aí eu saio para fora e viro uma ovelhinha tosada. Como assim, missionária? Uma ovelhinha tosada? Eu falo ou não falo, pastora? Posso falar? Ovelhinha tosada é aquela que na igreja ela está toda posturada.
Quando sai para fora tá um calor desse, parece que um pastor pegou uma maquininha, tosou a ovelha bota um shortinho e bota um cropped. Aí você olha e fala, valeu meu Jesus Cristo, tosaram a ovelha. E isso aconteceu com uma discípula minha. Eu falei, filha, quem foi o pastor que tosou a ovelha? Fala que eu vou mandar prender agora. Ela disse, por que, missionário? Eu falei, tosaram a ovelha, filha, cadê o resto da roupa? Ela disse, a senhora está indo aonde, missionário? Eu falei assim, num baile funk, que não é, estou indo para a igreja. E aí ela pegou e falou, missionário, posso ir com a senhora? Pode. Aí ela disse, eu falei, não, filha, vai para casa, troca de roupa, ordem e decência. Aí o povo passa betume do que come e se alimenta quando quer, né? Porque tem gente que vem para a igreja e acha que é encontro social. Senta do lado da irmã, conta toda a fofoca da semana. E o manto e a pastora tá suando o sovaco. Sabe, sai toda molhada, parecendo um pintinho quando nasce. E aí olha pra cara dos crentes, os crentes tá assim, em Nárnia. É desse jeito. Aí você vai falar com o crente se sente confrontado, afrontado. Aí fala, essa pastora é tão afrontosa. Mas chegam na igreja com ansiedade patológica, fadiga emocional. Vocês estão me ouvindo? Amém. Eu não ouço vocês falando glória a Deus, um aleluia. Eu fico com medo. De repente, eu estou falando besteira. Eu estou pregando sobre a arca. Glória a Deus. Mas eu estou falando sobre você, a arca, que entra aqui cheia do buraco. Vou falar os buraquinhos que às vezes as irmãs têm. Não é a tosa não, viu? Porque se for a tosa a gente fala também. A gente ajuda, irmã. Vamos comprar um remendo. Nós ajuda. Nós não é Dorcas, mas a gente passa. Não é verdade? Ajuda não, mas nós quer meter a língua. A espada. Porque nós é muito santo e não ora para morrer. A ansiedade patológica, olha o buraquinho aí. Fadiga emocional, a depressão, a violência patrimonial, a violência emocional, a violência sexual, a estima baixa, o abandono, o desprezo, a traição, a depressão, a frustração, o abandono, o orgulho, a soberba, a arrogância, rejeição na gestação, a amaldiçoada, fruto de estupro, molestada, abusada, com traumas, inimizade, porfias, encrenqueira, não tem lá não, né? Tem não. Alma batida, coração angustiado, mulheres com falta de liberar perdão, desiludidas, amantes e vivem lutos, cheia de buraquinho. Mulheres que estão sendo oprimidas, porque não tampou o buraco, porque veio para a igreja, porque no lugar de pegar o betume que sai do altar, sabe, eu vejo assim a vergonha do crente. Está aqui, pastora Raquel, é impossível. Não é a Camila Barros, mas é a Raquel Rocha. Conhece ela? Conhece não? Vou apresentar elas para você até o final. Vocês vão conhecer assim, ó. É unção. Ela está sentada aqui. Aí não é a Camila Barros, é a Raquel Rocha pregando. Forte demais. Jesus. Aí ela fala, vem aqui na frente do altar. O crente está preocupado com o céu do irmão. Que céu é esse, missionária? Você conhece o céu do irmão? Alguém conhece aqui? Conhece não? Vira para sua irmã que está do lado e fala assim, minha irmã,
Você tem um céu. E agora eu estou entendendo, mas não é nele que eu quero morar. Diga. Tá falando não? Minha irmã, não é no seu céu que eu quero morar não. Fala com voz de profeta que quando estava no samba do crioulo doido, vocês eram tudo soltinhos. A coisa era frenética. Era ou não era, pastora? Vixe, eu nem conto a minha parte, pula essa. Se eu contar, arrepia até o cabelo do sovaco de vocês. Diga para essa irmã, não é no céu da tua boca que eu quero morar. Porque esse você tem garantido. O que eu quero garantir é o céu que eu vou ter que conquistar na força. Mas para isso eu preciso tapar as brechas. Porque o Senhor, Ele nos dá direção na sua palavra para nós construirmos a arca, que é a nossa vida. É nos tornarmos fortes para que no dia do dilúvio, o dia da tempestade, nós estarmos sobre a tempestade e não entrar nenhum tipo de contaminação no nosso barco, que são exatamente essas feridas nos dias de hoje. Porque com sabedoria nós chegamos na casa do Senhor e falamos assim, ó, nós vamos nos falar no final do culto. Porque eu agora preciso provocar o grande eu sou. Eu preciso provocar o grande eu sou. Eu preciso fazer com que ele veja que eu estou aqui. Para que ele veja que eu estou aqui, eu preciso provocar ele. Eu vou rachar no glória. Aí o povo vai falar, nossa, essa irmã está muito doida. Aí fala assim, é porque hoje eu trouxe uma grande oferta. Hoje eu trouxe aleluia, eu trouxe glória a Deus. Hoje eu quero dar glória a Deus, eu quero dar aleluia. Porque eu quero ver o mundo espiritual se movimentar em meu favor. Mas a grande verdade é que nós estamos sentados do lado da irmã e estamos preocupados com o que a irmã vai falar. Ei! Meu Deus! Aleluia! Romanos 14:12 diz assim: de maneira que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Você está preocupado com o que, irmã? Não é que a minha irmã, em nome de Jesus, você quer ir para o céu? Quero. Você está doidinha querendo ir para o céu, maluca? Então, em nome de Jesus, assossega o facho, assossega a língua. Pega um pouquinho de azeite, irmão. Vai lá na irmã, dá uma de doida. Eu falo assim, olha, não fica muito perto de mim, não, que eu sou meia doida. Se começar a falar muito perto de mim, eu pego azeite. Dou uma espirrada bem na boca da irmã. Em nome de Jesus. Não fala assim, em nome de Jesus, crente. Fica quieta. Recebe o perfume em nome de Jesus. Você está aí. Aí fica assim, eu estou olhando no vertical ou no horizontal. Chega aqui na igreja e começa a olhar a irmã. Nossa, aquela irmã tem um black muito louco, ó, prendeu no alto, coisa linda. É você mesmo, irmã. Podia ter solto para deixar bem alto assim, para causar um impacto, para todo o charme, sabe, da delícia. Coisa linda, gente. Sabe? Aí olha a outra irmã e fala, não, tem uma irmã segurando o cotovelo, porque ela está meio cansada, botando o dedo assim. Acho que ela está olhando para mim, está questionando, ela é meia doida. A irmã está lá, de vermelho, está entendendo verde, sabe? Desse jeito. Aí começa a ficar olhando o que está acontecendo na nave da igreja. No lugar de olhar no vertical e dizer, Senhor, eu vim aqui. Jesus, olha, a coisa está louca, o Senhor sabe, mas eu preciso contar de novo, porque o mundo espiritual precisa ouvir. Sabe? Mas não, a gente gosta de falar, pastora, você ora por mim? Irmã, você vai para a igreja? Fala para o círculo de oração. Vocês oram por mim. Sabe o crente, 6 horas? 6 horas. 6 horas. Aí no lugar de vir para a igreja para pegar o betume, para passar do lado de dentro, para poder tomar, sabe?
Abre a boca. Para ver se tampa as brechas. Porque tem umas irmãs carnudas. Quando umas irmãs assim tá meio solteiras, que elas estão doidas, no lugar de falar, Jesus, põe uma aliança no meu dedo, cuida de mim. Senhor, a tua palavra diz que eu como noiva tenho que ser prudente, mas eu estou tão nércia porque eu estou tão carnuda. Quando eu vejo o irmão, mano, sabe, dá até tremelique, sabe? Aí tem as jovens também, aí as jovens quando não olham os irmãos, elas ficam meio assim, meio frustradas, aí elas vão literalmente, vocês acham que não? Fui pregar agora no retiro de jovens, aí eu passei mal, porque a madrugada toda eu falei, pastora do céu, 5 horas da manhã, eu mandando mensagem para pastor, em nome de Jesus, meu Deus, agora é para mim pregar mesmo? A pastora falou, eu falei, eu estou preocupada, os apóstolos vão falar comigo. Ela falou, por quê, filha? Eu falei, porque Deus deu direção para mim falar de fornicação, masturbação, e eu vou soltar a língua, porque o povo está vendo, um monte de jovem está vendo filme pornográfico, e está fazendo, sabe o quê? Mexendo onde não deve, abrindo brecha para as entidades entrar. Olha aí a falta de betume. Acha que isso acontece só com os adolescentes? Tem um monte de irmã que está sozinha, tudo com fogo. Eu falei, Jesus, aí que foi, depois eu entro na disciplina. Sabe, as irmãs ficam tudo, não pode ir numa igreja que está escaneando os malandros. Vixe, que é homem de Deus. Meu Deus. Tem irmã que vai para a igreja e está fazendo oração, Senhor, faz a pastora morrer que eu quero o marido dela. Ah, meu Deus, mata ela, que varão é esse, Jesus? Quando eu chego perto dele, eu não sei se é minha carne tremendo ou se é o Espírito Santo batendo na alma. Aí a perna da irmã troca, olha, até a borboleta bate a asa. A coisa é louca. Acha que não tem? Missionária como eu, aquieto. Como é que eu tampo o buraco? Com betume. Com betume que é liberado através da palavra. Com a sabedoria que o Espírito Santo traz através da revelação ao anjo da igreja ou ao pastor que está aqui. Porque pela misericórdia de Deus, Deus usou até uma mula. Aí você está falando, Jesus fala comigo. Você está tão em Nárnia, a legalidade da tua carne está tão grande, as brechas do teu barco estão tão enorme, que você está no meio do dilúvio, da tempestade, está entrando água contaminada, e você está se contaminando que você não está nem discernindo o que a palavra está vindo como bálsamo, como betume. Esqueci. Estou chegando agora aos 17 anos, e aí a fase da puberdade, gente, deixa o meu hormônio em fúria, sabe? Porque vocês sabem, né, que a gente se converte, mas os hormônios não, né? Para não falar que está na melhor idade, entendeu, nossa? Desse jeito aí, fica dando calorão. Aí você fala, nossa, Jesus, deixa eu chegar em casa para ver meu bem, né? Ele fala, não, filha, é a menopausa. Você achando que tá que nem adolescente, com o calor da puberdade, ui! Não, filha, é a menopausa mesmo, não se preocupa não. Um calor, você fala, nossa, nem meu marido tá aqui, Jesus, segura a carne. Não é nada, é menopausa. Aí a gente esquece, às vezes, assim, dá um branco, um bege,
um rosa, quando a gente vê umas mulheres lindas de pink. Sabe? Dá. Ser crente não é difícil. Não é difícil renunciar. Gente, como que nós podemos estar dizendo que somos mulheres de Deus? Ou alguém contar ao ponto de estarmos andando se nós não estamos honrando nem a nossa própria dignidade? Dizemos que honramos a Deus, mas não sabemos honrar a nossa própria dignidade. Quando está calor, a gente permite ser tosada, aí usa roupa curta. Sabe aquelas irmãs que usam uma roupa que parece que depois vai na máquina, aquelas máquinas de vácuo, faz... As irmãs veem que chega a andar até por dentro. Eu comprei uma saia longa de couro, não era por vir, não. Eu comprei não, desculpa, Jesus. Eu ganhei longa. Chama palito? Como que é? Lápis. Saia lápis, né? Eu não entendo muito. Menina, eu fui subir a escada. Deus prendeu aqui que aí eu fui, tá entendendo? Aí você perdeu a elegância. Santo Deus de Israel. Falei, não, filha. Você comprou 38 por 44, a coisa é louca. Um dia eu fui 38. Tá longe, tá passando. Sabe, cadê o pudor? Cadê a ordem? Cadê a decência? Eu não estou falando que é pecado você ser adornada, não. Porque Jesus comparou a igreja como a noiva. E quem é noiva, quando vai ter que se encontrar com o noivo, passa uma maquiagem, um glóizinho, uma sombrinha. Não é pecado não. Pecado é você querer fazer aquelas coisas de drag queen, sabe? Botar uns brilhos, um salto plataforma, chegar aqui e falar, valeu meu Jesus, chegou o crente Girafales. O crente Girafales é aquele que o corpo está aqui dentro, a cabeça está lá fora. A palavra vindo, o betume descendo, e o crente está, ó, o crente girafa. O corpo está dentro da igreja, a cabeça está lá fora. Aí quando fala, vamos falar sobre dízimos e oferta, ele se transforma em crente canguru. Como é que é isso, meu missionário? Eu dei um culto passado, esse eu pulo. Aí pula. O vai pulando. Crente canguru. Assim como um crente que fica procurando a igreja certa. O dia que eu encontrar a igreja perfeita, eu mesmo não posso entrar, porque senão vou estragar. Que se perguntasse para mim, missionária, na sua igreja tem alguém? Vixe, tá dando eco. Eco. A gente gosta, né? Lembra quando quer que eu gosto assim, Jesus. E aí a gente fala, não entra não, que você vai estragar, filho. Você ainda tá cheio de carrapicho. E o pior é o carrapicho velho. Olha. Minha pastora Luana, socorrer. Ó. E aí o que acontece? Não entra não, desgrama. Você vai estragar a igreja. Entendeu? Porque o carrapicho novo é fácil de sair. Vocês conhecem carrapicho? Peraí, eu vou descobrir a idade de vocês. Vamos lá. Quem gostava da bala soft, levanta a mão. Quem era da época? Eu passando essa carinha só porque eu falei que a senhora parece com a Camila Barros. Depois eu apresento assim, ó. Quem é da época da bala soft? Olha só, tem crente mentindo aqui, gente. Não levanta nem a mão. Quem é do pirulito zorro?
Quem é daquele docinho que é de mocotó, que é rosinha e branco? Só é ali, só. Quem é da época do piolho? Tudo piolho. Já descobri tudo a idade de vocês. Oh Deus, ajuda esse povo. Passa a ver tudo do lado de dentro, do lado de fora, através do seu doce Espírito. E a grande verdade é que as legalidades, por não tamparmos com betume do lado de dentro, quando nós estamos levando as coisas de Deus com brincadeira, com falta de reverência e zelo, eu estava aqui brincando com você, é para ficar mais fácil para poder abater em vocês. Vocês vão apanhar e vão falar: missionária, senhora é gente boa. Entendeu? Depois eu espirro, óleo vinho em vocês, bota a ovelha aqui, dou-lhe uns tapas, sabe, na zona sul, e digo: vai passar. Se correr de novo, nós pega e quebra a perna. Não tem problema não, eu sou boa de mira, gente. Tem noção quando eu era do crime. Então vamos lá. Depois eu conto assim uma pinceladinha. Eu falei para Jesus: me permita, pai. O Senhor falou que não era mais para me contar. Eu estou sendo rebelde. O Senhor falou assim: eu vou te liberar, filho, porque o teu testemunho me edifica. E aí muitas vezes dessa legalidade, por falta de betume, que nós não passamos para o lado de dentro. Porque na verdade Deus tem que curar do lado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque quando a gente realmente tampa as brechas da legalidade, da nossa natureza pecaminosa, e nós bem sabemos o quanto o pecado é gostoso. Aquele que falar que o pecado não é gostoso, vem aqui que eu quero dar uma microfonada no seu corpo. A grande verdade é que o governo da carne é Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, fala a respeito da prostituição, fala a respeito da glutonaria. Sabe aquela coisa que crente fala assim: vamos cozinhar bastante, porque crente não bebe, crente come. Aí chega no lugar, come que nos desesperados. Se Jesus voltar a se morrer, você vai para o inferno. Glutonaria, vai lá. Glutonaria é pecado da carne. Bebedice, homicídio. Missionário, eu nunca matei ninguém. Eu não vou orar para você ir para o céu. Missionária, mas eu nunca matei ninguém. Como eu posso ser conhecida no céu como um homicida? Ô gente, como é dolorido você ouvir uma mãe, ou um pai, ou uma esposa, que é muito... A igreja tem mais mulheres do que homens. Eu não vou generalizar, porque tem homens também que choram para que Deus faça a obra na vida da esposa. Mas é muito mais comum ver a esposa orar para que Deus faça a obra na vida do marido. Agora vocês não têm noção, por eu ter trabalhado 18 anos com dependente químico, de resgatar no meio do mato e cuidar. Você ouviu uma mãe gritando e pedindo por socorro: ajuda, ajuda o meu filho, ajuda meu marido, ajuda o meu pai, ajuda minha mãe, ajuda minha irmã, ajuda minha filha. Sabe o que acontece? A rua está cheia de evangelista, presbítero, pastor, missionário, diácono, sabe, cooperador, está cheio. Sabe por quê? Estão machucados, estão, não vou dizer mortos, porque eu creio que de mesmo dentro das suas falhas, eles são tão tementes, gente, eles são mais tementes do que crente muitas vezes quando está dentro da igreja. Quando a gente vai falar de Jesus, quando eles não estão, bêbado, viu? Porque até drogado, quando a gente vai falar do amor de Jesus para ele, a gente rouba a brisa deles. Agora quando eles estão bêbados, o negócio fica meio louco, porque aí eles xingam. E não são todos, porque eles abaixam a cabeça e choram. Agora tem crente que quando a gente vai falar de Jesus, ele já começa a criar, sabe, uma muralha entre ele e a pessoa e fala: eu sei,
Ele sabe tanto que não sabe o quanto ele precisa passar betume nas suas brechas. E aí começa a dar legalidade, principalmente a respeito das redes sociais no dia de hoje, gente. Hoje o que se pulveriza aí é que mulher, ela precisa literalmente ser malhada, fazer exercício para aumentar o glúteos. Faz exercício com o braço para ver se os peitinhos levantam. Ou se não, vão pagar uma lipoescultura geral com silicone. Para poder agradar quem? Será que fazendo tudo isso tem agradado ao Senhor? Será que, sabe, a minha filha me contou um testemunho que ela foi humilhada na sexta-feira ontem, lá no Resolve Fácil, que o homem chegou assim longe. Ele falou assim: eu sou fulano de tal, e eu tenho 100 casas, inclusive nos Estados Unidos, e não sei o que. Ela falou: no que eu posso te ajudar? Ela não queria saber o que ele tem. No que eu posso te ajudar? Aí ela falou: Senhor, eu não tenho lepra, eu só estou perguntando para o Senhor no que eu posso te ajudar. Eu quero falar com fulano de tal. Ele falou: agora o Senhor me disse o que o Senhor tem, mas eu não quero saber o que o Senhor tem. O rico, ele não tem nada. Como assim, missionária? Ele não tem nada. Nada. Ele só tem dinheiro. E se morrer, não adianta levar casquinha ou um pedaço de tijolo, porque nem no inferno nem no céu vai dar garantia para ele poder entrar. Como é que está as suas mãos hoje? Se o Senhor chegar para você e falar: apresenta as tuas obras, o que você tem feito? Se eu não for ungida, pastora Suzana, se a senhora não descer o óleo sobre a minha cabeça e me botar como a quarta santíssima trindade, eu não faço a obra. É o quê? Se a senhora não me ungir, eu não vou fazer a obra. Não precisa de unção para fazer obra. Não precisa de cargo eclesiástico para você fazer a obra, não. As almas estão gemendo. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. A grande verdade é que você, por não receber o betume que Deus libera para a sua arca, a verdade é que você não sabe nem levar e nem tão pouco a gente, porque a gente só pode dar o que tem. Se todos os cristão significa mini Cristo. Se todos os cristãos que estão dentro da igreja entendessem que se a gente soubesse vivenciar todo milésimo de segundo os 2 maiores mandamentos deixados por Deus na palavra, o resto a gente tira de letra. Amar a Deus sobre todas as coisas, buscai a Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. O quanto você se ama, o quanto você tem se amado, ao ponto de estar recebendo betume para tampar as brechas, para não dar legalidade ao governo da carne, que são o que eu disse aqui para vocês. E a Bíblia diz assim lá ainda, em Gálatas capítulo 5, no verso 21, aí diz assim, e coisa semelhante a estas, o que praticam, não herdarão o reino de Deus. E tem crente achando que está com o céu garantido. Ei, o céu garantido que você tem é o céu da tua boca. Se você morrer, do pó você veio, para o pó você vai voltar. E a tua alma vai ficar em Hades, que é onde ficam os mortos. Aonde ficam os mortos, missionária? No paraíso? Não, em Hades. Quem estuda a Bíblia sabe. Fica em Hades, no lugar onde os mortos estão esperando o maior evento acontecer, que é o arrebatamento.
E vai ser no piscar de olhos. E o povo está querendo dançar o samba do crioulo doido no carnaval. Passou o carnaval que vai lotar a igreja de mulher chorando porque o marido traiu, porque ela ficou rebolando a grete virada no siri no carnaval. E agora ela vê que ela está com o espírito de Diana, espírito de Pitom, espírito de Pombagira, espírito de Maria Mulambo, espírito de, sabe, e aí por aí vai. Por causa das legalidades. Por falta de betume na vida dela. Até quanto você vai continuar permitindo que o betume não vem, gente? Está gravando, não está, pastora? Queria que você desse uma pausa para que eu possa contar o meu testemunho. E a gente sabe o quanto, na verdade, nós precisamos estar o tempo todo buscando. Gente, eu venho de 5 gerações da Congregação Cristã do Brasil.